Muito bem, pessoal, segunda-feira, 18 de novembro, 7h01 da manhã, estamos começando o Desperta SL de hoje. Muito bom dia, muito obrigado para todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente nos nossos canais do YouTube, lá no canal do YouTube do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demori. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de rádio e 3 emissoras de televisão pelo Brasil. Se você não quiser gastar a sua mal funcionante internet, você pode nos acompanhar lá na Bahia pela TV Quirimurê, lá em São Paulo pela TVT e em Porto Alegre pela Pop TV e também em 3 emissoras de rádio em São Paulo e na Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis e Rádio Cantareira. Muito bom dia para quem nos ouve pelo rádio, para quem está no trânsito, né? Está aí dirigindo pelas ruas de São Paulo nesta segunda-feira pós-feriado. Por gentileza, se você está chegando agora, deixa o seu like, ativa o sininho, aquela coisa toda, mas se você quiser fazer somente uma coisa essa manhã, compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece, manda no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram, na sua rede social, no seu grupo de discussão do e-mail, enfim, espalhe para as pessoas para que este programa consiga cada vez mais audiência. Aliás, com alguma frequência, somos líderes da internet no Brasil inteiro em programas ao vivo jornalísticos aqui pelas manhãs. Estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã. É muito bom ter a companhia de todo mundo. Como é que foram de feriado por aí? Tudo beleza para quem conseguiu feriar, né? Você conseguiu, né, Edmo? Porque aqui a gente emenda tudo que a gente pode, né? Foi tudo bem? Tudo certo? Tudo beleza? Tá feliz? Tá tudo... Então tá, que bom. Eu também. Consegui descansar. Levei meu filho num campeonato de futebol pela primeira vez. Ah, foi a coisa mais querida. Ai, foi legal. Digam aí de onde vocês estão assistindo esse programa também, se você está chegando nos nossos comentários, né? É muito bom ter a companhia de todo mundo, claro. Sejam legais com os coleguinhas, né, Jimmy? Não pode colar chiclete no cabelo do coleguinha, no chat, né? Não pode puxar cabelo, não pode falar palavra feia, né? E qualquer coisa a gente vai bloquear a pessoa também, né? Se comportem aí, tá bom? Tem gente que não sabe se comportar. Ó, daqui a pouquinho eu vou fazer um anúncio importante aqui, fiquem de olho, tá? No meio do programa, um anúncio do ICL, um anúncio incrível, algo que muita gente estava esperando. Daqui a pouquinho, Jimmy, a gente vai rodar o vídeo que está preparado aqui. Vamos só aquecer os motores do noticiário e daqui a pouquinho a gente vai para esse anúncio espetacular que a nossa comunidade, eu tenho certeza, vai amar. Vamos lá então, gente, muita coisa acontecendo nesse final de semana, né? A casa lá do tio França, né? O rapaz lá que tentou invadir o STF com bombas, né? Ele fabricou, a polícia já falou que de fato não eram fogos de artifício como são comprados na loja, né? Ele manipulou esses explosivos para construir de fato algumas bombas, tentou invadir o STF, a casa dele foi incendiada ontem. Pelas apurações iniciais, foi uma das suas ex-companheiras que incendiou a casa ou que estaria na casa no momento do incêndio. Teve várias queimaduras graves pelo corpo, ainda tudo a apurar. Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês as principais notícias em relação a isso aqui. E claro, vamos comentar também o G20 que começa hoje no Brasil. Começa hoje, de fato, no Brasil. O Brasil virou o centro do mundo, de fato, né? Os principais líderes globais estão aqui. China, Estados Unidos, França, Itália, tá todo mundo por aqui, né? Eu não sei se o Milei, o nosso argentino aqui, vai vir pro G20, imagino que sim, né? A gente vai explorar tudo isso aqui e também, claro, o que aconteceu no último final de semana com um evento prévio que rolou em relação ao G20, chamado G20 Cria, onde a Janja, né, a primeira-dama, deu declarações em relação ao Elon Musk. Mandou o Elon Musk fazer o quê, Jimmy? Você viu essa, Jimmy? A gente vai ter que falar porque é uma questão jornalística. Mandou o Elon Musk se fuder, tá? Olha, não é palavrão, não pode falar aqui, mas aqui isso é uma questão jornalística, né? Foi o que ela falou. Só que falou em inglês, né? Em inglês pro Elon Musk entender. Fuck you, Elon Musk. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui também. E a repercussão disso, né? Vamos lá então, vamos lá para o iclnoticias.com.br. Manifestações pelo país pediram o fim da escala 6x1 de trabalho. Manifestantes apoiam o projeto de emenda à Constituição que pauta a redução da jornada apresentada pela deputada Érica Hilton do PSOL de São Paulo lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Ao menos 7 capitais do país tiveram atos pelo fim da escala 6x1 no sábado, feriado da Proclamação da República. O feriado, na verdade, foi na sexta, né? Dia 15. Vereador eleito do Rio de Janeiro, Rick Azevedo,
criador do movimento Vida Além do Trabalho, que defende a pauta, diz que essas são as manifestações oficiais do movimento e que outras cidades estão em processo de mobilização. Teve nessas capitais, que foram, digamos assim, as manifestações oficiais, né? Mas teve em várias cidades do interior, pelo Brasil afora. Eu vi aí pelas redes sociais várias pessoas se auto-organizando como deve ser, né? É importante, claro, a gente manter uma unidade, assim. Eu acho muito ruim quando, por exemplo, manifestações são marcadas no mesmo dia em horários diferentes na mesma cidade. Parece burrice, né? Porque você vai dividir a massa. Não parece muito lá inteligente as pessoas que marcam coisas do mesmo dia que já estão marcadas em horários diferentes. Mas tudo bem, vá lá, o povo também que faça o que quiser. O importante é que as pessoas se manifestem, apareçam na rua, coloquem a cara, né? Mostrem lá o seu interesse na rua e nas redes sociais. Vejam, essa manifestação é importante, talvez a mais importante em termos de mudança real, talvez, né? Talvez porque não sabemos, não mudou nada ainda, tá, gente? Por enquanto, não mudou nada. Por enquanto não muda nada, tem que seguir pressionando. Começou na internet, aliás, começou com um vídeo do Rick Azevedo no TikTok. Rick Azevedo que trabalhava durante mais de 10 anos em balcão de farmácia e, obviamente, ficou indignado que trabalhava 6 dias por semana, folgava 1. E aquela coisa, quem já trabalhou em escala 6x1, eu já trabalhei em escala 6x1 durante muitos anos, mas muito mesmo. Já perdi Natal, Ano Novo, Carnaval, aniversário. Ixi, assim, ó, incontáveis. Incontáveis. Assim, isso é uma coisa que eu não quero mais pra minha vida, nunca mais ter que trabalhar nesse ritmo, porque redação de jornalismo é isso aí mesmo, tá? É da natureza do negócio também, tá, gente? Muita gente assustada, como é que vai ser e vai mudar e todo mundo agora, não se sabe, gente, vai ser discutido ainda, cada situação é uma situação, cada ramo da economia é um ramo da economia, ninguém vai fechar o hospital, gente, no sábado de noite, tá bom? Não vai fechar a UTI no domingo de madrugada. Vai ter gente trabalhando lá, vai ter que se discutir agora. Cada setor da economia é um setor da economia. No próprio jornalismo, né? É mais comum no começo da carreira a gente fazer esses plantões malucos, assim. Já fiz durante muito tempo. E se você emendava e não conseguia o dia de folga, você emendava 15 dias trabalhando direto. Já fiz, inclusive, muitas vezes isso. E pegando feriado no meio, pegando Natal no meio, Ano Novo. Já passei aniversário trabalhando. Olha, não gosto nem de lembrar. Se tem uma coisa que eu não gosto da minha carreira como jornalista é essa parte. Não gosto mesmo, tá? Agora, cada setor é um setor da economia. Claro, você não vai ligar um dia a televisão e a TV a cabo lá de notícia vai estar fora do ar. Porque agora é o terrorismo que estão fazendo, né? Não, agora sim, domingo, você liga a televisão, nenhum canal mais tá ligado, tá tudo desligado, né? Tem um bando de gênio falando isso agora. Os gênios, o pessoal da extrema-direita, como sempre, para variar, né? Pra variar. O cara dos 200 baseados lá do Rio Grande do Sul. O deputado, aquele, doidão, né? O doidão, aquele, de Caxias do Sul, né? Vai agora, você liga, então, a televisão domingo, não tem mais televisão. A televisão tá desligada porque a escala mudou, tá? Deixa de ser burro, tá, o deputado? Que aí não é burrice, na verdade, é outra coisa, né? Mas às vezes a melhor saída do mundo pra gente, né, o Jimmy, é parecer burro, né? Porque as outras opções são piores, né, deputado? Então vamos ficar na burrice, tá bom? Não vai acontecer isso, né? Agora, o Rick Azevedo é o cara que aglutina isso, com méritos. A Erika Hilton abraçou o Rick, ajudou na campanha dele, inclusive. Foi eleito também com a força da Erika. Não é vereador ainda, aliás, não é vereador ainda. Ainda, por enquanto, é um cidadão comum, uma pessoinha, né? Uma pessoinha. E conseguiu levantar esse debate. Muita gente na rede social aí criticando o Rick Azevedo. Porque ele não sei o quê, porque agora é personalista, porque só critica o PT, porque não sei o quê. Gente, vamos combinar que vocês não fizeram nada na vida, tá? A maioria que tá enchendo o saco do cara. Deixa o cara é um cara novo, tá chegando na política agora, já foi colocado no olho do furacão, não é fácil, da noite pro dia, o maluco tá lá em tudo que é TV e jornal e deputado discutindo o projeto dele e presidente da república, isso e aquilo, mobilização, não é fácil. O cara foi jogado no liquidificador, que é rede social, imprensa, holofote, não é mole. Não é mole. Tem outras pessoas que vocês podem criticar, Arthur Lira, sabe, sei lá eu o quê, Brasil Paralelo, sei lá, né, muda o foco, gente. Deixa a pessoa em paz,
né? Não é perfeito, ninguém vai acertar tudo, não é assim que a coisa funciona. Aí personalismo, não sei o que, mas personalismo é o cara que tá levantando essa bandeira. Poxa vida, né? Ai, só fala dele, deixa o cara. O importante é que o negócio ande, entendeu? Que a gente consiga levar a discussão, conseguiu a assinatura lá na Câmara. Esse negócio pode entrar agora na roda lá da Câmara, girar e vai pra CCJ, discute, debate e tal. Vocês preferem o quê? Que a gente fica debatendo mamadeira de piroca? É isso? Banheiro unissex. O Nicolas Ferreira de peruca loira? Poxa, é a primeira vez no ano que um projeto legislativo com força popular, que é o famoso fura bolha, porque isso aí fala com o povo de tudo que é matiz, de tudo que é ideologia, de tudo que é cabeça, que está sendo liderado, uma coisa importante para o trabalhador. Ai, mas o Rick, assim, essa camisa não gostei que usou. Ai, mas fala muito dele. Ah, mas não sei o que, mas deixa a pessoa em paz, cara. Vamos se irritar já segunda-feira de manhã, Odin. Entendeu? O cara tá lá se mexendo, tá fazendo um trabalhador, cara, um cidadão, uma pessoa, a chamada pessoa comum, entendeu? O cara não tem assessor para entender como que ele tem que se portar. Veja bem, vamos acionar aqui, Rick, o nosso assessor para crises na internet, porque você falou muito de você hoje. Então amanhã vamos fazer uma uma pesquisa para calibrar o discurso. Para de encher o saco do cara, bicho. Entendeu? Cola no rolê, cola no movimento, vamos empurrar o negócio. Tem gente que tá com ciúme dele, o Jimmy. Tá com ciúme do cara. Ai, porque não sei quem já tinha essa proposta lá em 1902. E daí? E daí? Dane-se se já tinha. Não andou, não aconteceu, não era o tempo histórico, não era o dia. Não era a hora, não era o momento. Né, o Jimmy? Ah, mas o Jimmy já chutou 56 vezes do mesmo jeito que você chutou essa bola. Tudo bem, mas chutou todos pra fora, Jimmy. O gol não entrou. Entrou o dia que o cara entrou lá e fez o gol. Ah, mas eu sou melhor que o cara é ruim. Não interessa, não importa, o cara que fez o gol. Né? Quem fez o gol da final do Mundial do Inter? O Gabiru, não foi? Ah, mas o fulano era melhor. O Falcão não era melhor que o Gabiru? Fez gol na final da Mundial? Não. Então, Falcão, lamento, não fez. Quem fez foi o Gabiru, cara. E não tô nem comparando o Rick com o Gabiru, mas entende né, a analogia das críticas? Assim, virou um massacre contra o cara. Aí tem gente falando, não, ele é político, ele tem que ouvir. Não, ele não é político, ele nem assumiu ainda, ele nem vereador é ainda. Nem vereador ele é ainda. Tá? E já fez mais do que, olha, 99% dos que estão enchendo a paciência do cara. Não é hora. Cola no negócio, não tem nada garantido. Nada garantido. Nem entrou na Câmara isso. A Erika Hilton diz que tem as assinaturas para propor a PEC, para que ela pelo menos entre né, na máquina. Nem entrou ainda. Vamos acalmar o coraçãozinho, vamos juntar o negócio. É uma coisa importante. Teve duas coisas importantes que a gente passou semanas no Brasil esse ano sem debater banheiro unissex. Sem falar da Damares, sem falar do Bolsonaro, sem falar do Nicolas usando peruca, tá? Que foi a mobilização das mulheres contra a PEC do estuprador e essa de agora. Ah, mas é muito protagonismo, não sei o quê. Ah, mas vocês vão pro psicólogo, gente. Dá uma ajeitada na vida aí, né? Hein? Isso é problema seu, entendeu? Você sacou que o problema é seu? É daqui pra dentro, não é pra fora. Pra fora a vida real lá, o cara que tá hoje lá indo trabalhar de novo porque folgou ontem, eventualmente folgou ontem, trabalhou até não sei que hora, daí ontem a folga da pessoa, que já trabalhou em escala 6x1, sabe como é que é a folga. A folga, metade do dia, você passa, parece que você é um zumbi. Porque você toma um banho, você fica deitado olhando pra cima, sem fazer nada, você nem sabe o que vai fazer. Quando você começou a ficar animado, porque você tá de folga, já acabou a folga. E a folga vem naquele dia que você já tem a pressão no dia seguinte de trabalhar, então não dá nem pra aloprar. Né, Jimmy? Não dá nem pra aloprar. Porque no outro dia já tem que trabalhar. Tá? Então, quando você for encher a paciência da pessoa, pensa nesse trabalhador que eu acho que a coisa muda de figura. Né? É muito protagonismo, mas o cara é o protagonista do movimento, ué. Tá aí ele, ó.
Tá aí ele. E aqui, ó, nem conheço o Rick Azevedo, nunca falei com ele, entendeu? Nada. Assim, eu não tenho relação com a pessoa. Mas política é assim, gente. Pessoas surgem, levantam bandeiras, crescem, entendeu? Muitas vezes explodem, isso acontece. E aí? A gente só quer que exploda lá o Fernando Holliday, o Gustavo Gayer, entendeu? A cubana lá da Jovem Pan, que se elegeu vereador agora. Vê se tem alguém lá da direita falando, é muito protagonismo essa cubana da Jovem Pan, vamos dar uma cuidada. Tá? Vocês param de ser chato também. Eu não tô falando para vocês que estão assistindo o programa, que eu sei que vocês são pessoas que estão com a cabeça no lugar, mas o que tem gente enchendo o saco do cara, o meu receio é que o cara seja tão bombardeado, eu sei como funciona, por que eu tô falando isso? Não é implicância não, eu sei como funciona esse bombardeio. Tá? E ele é, no mínimo, desestimulante, tá? Mas, quando é do tamanho que está acontecendo com o Rick, ele é violento. Ele não é só desestimulante. É violento, a pessoa é acusada de coisas que não fez, colocam palavras na boca da pessoa, coisa que a pessoa nunca falou, acusam a pessoa de não ter falado de não sei quem, sendo que a pessoa já falou 1 milhão de vezes, mas a pessoa não teve nenhum saco para procurar antes de criticar. Entendeu? Fazem toda a análise do perfil da pessoa, que acontece também, né? Nunca viu, não sabe nem quem é, só sabe, conhece pela internet, já classifica. Ah, esse aqui é playboy. Não sabe nada. Esse playboy. Não sabe o histórico da pessoa, de onde veio, se teve que ralar na vida ou não. Né? A galerinha que é assim, né? Esse fulano aqui esse aqui folgado. Esse aqui tá se achando. Isso aí massacra a pessoa, na moral, né? Na moral, é a hora de ajudar a fortalecer o cara, tá? É a hora. Fim da escala 6x1 beneficiará mulheres, afirma a ministra. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, defendeu que o fim da escala de trabalho 6x1, na qual se trabalha 6 dias por semana e se folga em 1, irá beneficiar ainda mais as mulheres brasileiras. Para as mulheres vai ser um benefício, significa ter mais tempo para se cuidar, se preparar ou mesmo para cuidar do que quiser, disse a ministra. Claro, porque as mulheres, vocês sabem, trabalham muito mais do que o homem, porque não só trabalham em trabalhos formais, mas trabalham em casa, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa, assumem muito mais o protagonismo desses trabalhos, né? Brasileiros acham que a economia pode ser devastada por eventos climáticos. A opinião é de 91% da população. Isso aqui é muito curioso, né? Uma pesquisa do Instituto Clima Info mostrou que 9 entre cada 10 brasileiros acreditam que os impactos sobre a economia brasileira serão devastadores se os eventos climáticos piorarem. O levantamento divulgado nessa quinta-feira ouviu 2.000 pessoas. A pesquisa mostra ainda que 80%, 79% dos brasileiros querem que o Brasil lidere a transição energética no mundo. Para 64%, o Brasil deveria focar seus esforços no desenvolvimento econômico na direção de eliminar a produção de combustíveis fósseis. Um percentual maior, 73%, acredita que parar a mudança do clima deveria ser prioridade governamental. A quase totalidade das pessoas ouvidas, 97%, apoia o fim do desmatamento até 2030. Se você pegar esses dados e o mapa de votação e as propostas dos candidatos que foram eleitos no Brasil, alguma coisa de errada não está muito certa. Vocês não acham? Hein? Porque isso aqui, pesquisa do Clima Info, tá? Isso aqui parece assim a população da Dinamarca falando, né? E que bom, se esses dados de fato estão acurados, 2.000 pessoas ouvidas, é uma amostragem grande para o Brasil, é a amostragem usada para pesquisa eleitoral, por exemplo. Que bom se é isso aqui mesmo. Surpreendente. Agora, eventualmente a pessoa que responde isso aqui, ela vai lá e vota no Sebastião Melo, o prefeito da enchente de Porto Alegre. A pessoa que responde isso aqui vota em vários candidatos que querem acabar com o Código Florestal, que querem permitir mineração em qualquer lugar, que querem desregular todas esses setores da economia que contribuem para que a vida se torne justamente o oposto desses desejos. Então, se isso aqui está acurado, está faltando as pessoas serem comunicadas sobre as pessoas que realmente estão piorando o mundo
indo contra o que elas pensam em todos esses temas aqui, né? Tem aí talvez uma oportunidade de uma estratégia de comunicação em cima disso, inclusive. STF tem 5-1 para manter Robinho preso. Gilmar Mendes votou pela soltura. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, votou neste sábado para manter a prisão do ex-jogador de futebol Robinho. O julgamento no plenário virtual vai até o dia 26, ainda faltam 5 votos. Em seu voto, Carmen Lúcia afirma que a impunidade por crimes como esse, mais que um descaso, é um incentivo permanente. Mulheres em todo o mundo são submetidas a crimes como o que daqui se cuida, disse a ministra, causando agravo de inegável intensidade a quem seja a vítima direta e também a vítima indireta, que é toda e cada mulher do mundo, numa cultura que ainda se demonstra desgraçadamente presente de violação à dignidade de todas, disse a ministra. Ainda no voto, Carmen Lúcia entendeu que a defesa do jogador não conseguiu comprovar nenhuma ilegalidade na ordem dada pelo STF, na verdade pelo Superior Tribunal de Justiça, né, que determinou a execução da pena ao validar a sentença estrangeira. Com esse voto, o STF chegou a placar de 5-1 para manter Robinho preso. Falta um voto apenas para a maioria nesse sentido. O STF, lembrando, tem 11 ministros. Se mais um, faltam 5 votos. Se mais um votar por manter a prisão do Robinho, é a chamada formação de maioria. Aí o voto dos demais não mudará o placar, tá? Então, a tendência maior, por enquanto, é que o Robinho permaneça preso. Lembrando, isso não é uma prisão previsória, nem preventiva, nem nada. O Robinho foi condenado definitivamente na Itália pela Corte di Cassazione, que é o Supremo italiano, né? Recorreu em todas as instâncias possíveis lá, defendeu-se da forma como achou mais adequado, né? Não permaneceu no país para executar a sua própria defesa, ficou fora do país, eventualmente pode ter lá reclamações em relação a prazos, isso e aquilo, mas foi uma escolha do jogador, do ex-jogador, a maneira como ele se portou diante do caso. Os áudios revelados, aliás, pela jornalista brasileira Janaína César, que vive na Itália, publicados em um podcast no UOL, mostram que o Robinho teve vários dos seus lugares grampeados, inclusive o seu carro, durante as investigações. Mostram que o Robinho, desde o começo desse caso, tratou com piada, como chacota, tirando onda da denunciante, né? E ali também com os parça, né? Com os parça, tudo assim no kkk, virou kkk, e quando a coisa começou a engraçar, cococó, né? Primeiro era kkk, quando a coisa começou a ficar séria, cococó, né, Robinho? Aí, ó, pum! Vazou da Itália, não podia pisar lá, senão seria preso. E agora está preso no Brasil porque condenado. O Brasil tem um acordo de cooperação com a Itália nesses casos. Os crimes são... você tem que ter nos dois países a mesma previsão legal para os crimes, né? Então não adianta, por exemplo, no Brasil você ter um crime X e no outro país você não ter, ou o contrário. Então o cara é condenado, por exemplo, você está lá, sei lá, num país X que você não pode, sei lá, não sei se existe ainda, acho que existe, mulher não pode dirigir, sei lá. Aí uma mulher foi condenada lá, nesse país, não pode dirigir, aí conseguiu sair e voltar para o Brasil. 3 anos de cadeia, porque não pode dirigir. Chega no Brasil, vai ser presa? Não, porque no Brasil não existe a proibição de que mulheres possam dirigir, tá? Então é isso. Em relação ao crime do Robinho, sim, existe nos dois países. Condenado definitivamente na Itália, preso está. Né? Tá lá em Tremembé, né? Votaram a favor da continuidade da prisão Fux, Barroso, Zanin, Fachin e Carmen Lúcia. O Gilmar Mendes foi o único que votou pela soltura. Eu não sei se tem aqui ó, o argumento, né? Em seu voto, Mendes defendeu a suspensão do processo de homologação da sentença estrangeira em andamento no Superior Tribunal de Justiça e a decisão que confirmou a sentença, com a consequente soltura de Robinho, se por outro motivo não estiver preso. O ministro afirmou que a lei de migração, que é de 2017, não poderia ter retroagido e usada no caso de Robinho, uma vez que o crime ocorreu em 2013. Isso porque a legislação de 2017 representa uma inovação sobre a homologação da sentença penal estrangeira, que, na avaliação de Gilmar Mendes, impediria a aplicação no caso do ex-jogador de futebol. O direito brasileiro impede a chamada retroatividade de uma lei em desfavor do réu. Outro ponto levantado pelo ministro é que Robinho também deveria ter sido
investigado e julgado pela justiça brasileira. Portanto, se consideradas as decisões da segunda turma, percebe-se que, ao contrário do que concluiu o coautor, que é o STJ, aí tem a argumentação STF que é inelegível, tá? Não vou ler isso aqui. Para Gilmar Mendes, o STJ também não deveria ter determinado a prisão imediata, porque a defesa do ex-jogador ainda pode recorrer ao próprio STJ do entendimento que mandou cumprir a pena e ainda ao Supremo, tá? Essa é a argumentação do Gilmar Mendes. Não tem argumentação técnica de todos os ministros aqui, mas imagino que os outros 5 devam ter motivos suficientes para votar, para divergirem do Gilmar Mendes. Portanto, o Robinho, com quase toda certeza, continuar preso. PF investigará incêndio na casa de autor de atentado em Brasília. A Polícia Federal vai investigar o incêndio que aconteceu neste domingo na casa do Francisco Vanderlei Luiz, o autor do atentado em Brasília, que morreu na última quarta-feira ao detonar explosivos na Praça dos Três Poderes. Às 6h57 da manhã, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foi acionada para atendimento da ocorrência em Rio do Sul, onde residia Francisco, também conhecido aí como Tio França, né? O local foi isolado e os bombeiros realizaram uma perícia para apontar as causas. O laudo deverá ser divulgado em alguns dias, com prazo máximo de 30. De acordo com a corporação, uma mulher havia sido retirada da residência por populares e apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus em quase todo o corpo. Ela foi atendida, estabilizada na ambulância e conduzida ao hospital. No local, os militares verificaram que o fogo já havia destruído parcialmente a residência de 50 metros quadrados. A equipe, então, controlou as chamas e fez o rescaldo para apagar os focos remanescentes. Essa mulher que foi encontrada lá, que sofreu queimaduras, eu não sei se ele tinha mais de uma, né? Então eu vou colocar assim como uma das ex-mulheres desse cidadão, né? Do cidadão lá que foi lá causar terror em Brasília, explodiu aquele carro no estacionamento da Câmara e jogou bombas e tentou invadir o STF com explosivos e depois acabou tirando a própria vida com estes mesmos explosivos. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, se foi um acidente ou não. Ontem estava andando pela imprensa já uma versão não oficial, mas que teria sido reportada pelos policiais no local e por pessoas que acompanharam o caso antes da chegada da polícia, que foi um incêndio criminoso provocado justamente por essa ex-mulher, né? Testemunhas contam detalhes sobre o incêndio na casa do autor do atentado no DF. Na manhã de domingo, por volta das 6h50, portanto, o fogo consumiu parcialmente a casa, né? No local havia ferramentas de um estabelecimento comercial do Tio França, que estava trabalhando como chaveiro. O fogo consumiu completamente a residência de 50 metros quadrados. Conforme relatos de testemunhas, o incêndio teria sido provocado intencionalmente na casa. Um motociclista que passava pelo local afirmou ter visto uma mulher, identificada como Daiane Dias, de 41 anos, ex-companheira de Tio França, derramando gasolina no imóvel antes de atear fogo. Disse ele: eu vi quando ela chutou a porta da casa e derramou gasolina. Depois ela colocou fogo, tudo explodiu e as chamas atingiram ela mesma. Se a dinâmica foi de fato essa, não dá para saber de fato se ela tinha a intenção também de tirar a própria vida ou se foi um acidente ela ter se ferido. Caso essa dinâmica seja comprovada, lembrando, isso é uma testemunha que passava pelo local, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa vê de fora, a pessoa já fala, vejam, né? Vi ela jogando gasolina. Você não tem como saber se é gasolina, se você está olhando de longe, né? Pode ser qualquer material inflamável que não gasolina. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Isso tudo a perícia agora vai ter que trabalhar, né? Conforme informações preliminares, então, portanto, a mulher teria adquirido combustível e uma garrafa de cerveja antes de seguir para a casa onde houve o incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tiraram ela da casa com essas queimaduras. A polícia trabalha para esclarecer o caso e também entender a motivação disso, né? A motivação desse incêndio. Autor de atentado enlouqueceu após Bolsonaro perder, diz a ex-companheira que viveu por 17 anos com ele. Autor do atentado em Brasília, o Tio França, como era conhecido no Rio do Sul, nunca foi engajado ou interessado em política, o que só aconteceu nos últimos anos a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao Planalto. Por acaso, quase, né?
O relato é da cuidadora Margarete Versino, 57 anos, que casou com ele no final da década de 80. Eles viveram juntos por 17 anos e tiveram 2 filhos. Essa não é a mesma pessoa do incêndio, tá, gente? É uma outra companheira dele, companheira por 17 anos, que teve 2 filhos com ele. Disse ela, ele nunca se envolveu com política. Era outra pessoa. Com o tempo, começou a mudar de atitude. E quando o Bolsonaro perdeu em 2022, ele enlouqueceu. Acho que foi ali que começou um problema mais forte, afirmou ela em entrevista à reportagem na manhã dessa sexta-feira, a matéria publicada pela Folha de São Paulo. A gente tentava dizer para ele, França, isso não é normal, mas não tinha outra conversa, ele estava indignado, víamos um fanatismo, diz ela, tá? Portanto, toda a tese de que o cara ficou maluco porque se separou, vejam que começa aí pelo ralo, né? Se toda pessoa que tem uma separação traumática vai lá no STF tentar matar o Alexandre de Moraes, a gente tá, digamos que temos um problema, né? Não é assim que a coisa funciona. Essa pessoa aqui é mais um que acabou sucumbindo ao espírito do tempo, né, gente? E se você vive numa cidade, quem vive nessas cidades pequenas de Santa Catarina sabe exatamente o que eu estou falando. Eu falo com conhecimento de causa, inclusive, né? Com conhecimento de causa, tá? Você é impelido, empurrado pela massa. São poucas as pessoas que conseguem resistir. Eu tenho amigos de infância que nunca falaram em política, que nos últimos tempos começaram a se meter de falar de Bolsonaro. Por quê? Porque moram em cidade pequena, onde há um aparente consenso, onde 100% das pessoas estão dentro daquela bolha, daquela loucura, a pessoa tem medo de não ser mais convidada para o churrasco, de ninguém mais chamar para jogar um futebol, de não aparecer mais no comércio para comprar coisa, tá? Então as pessoas são empurradas para esse negócio. É uma máquina de moer. Em várias cidades, inclusive na eleição, rolou as tais das listas dos comunistas, né? Basta você não usar a bandeirinha e não ficar fazendo sinalzinho de levantar a mãozinha, que vocês sabem do que eu tô falando, né? Na frente de quartel que vira comunista, né? Não é assim que foi? Tem inquérito aberto em relação a isso. Aliás, a polícia aí das cidades aí vai resolver o inquérito, não vai? Esses inquéritos das listas aí? Se a pessoa não batia continência e falava Heil Hitler o dia inteiro, já era considerado comunista. Era assim que funcionava. Então você pressiona, de repente esse tio França aqui é outro dessa galera que vai sendo empurrado, velho. Entendeu? Porque o seu vizinho tá doidão, o cara que vai todo dia ali comprar no seu comércio tá doidão, todos os clientes tá enfiado nesse negócio, na igreja só se fala nisso, no churrasco da terça-feira só fala nisso, no futebol só fala nisso, na bodega só fala isso, no clube só fala isso, no domingo só fala isso. E aí a pessoa, ainda mais se não é uma pessoa assim dita politizada, a pessoa vai sendo empurrada. Não vai contra, não tem força de ir contra a maré. Começa a fazer um monte de cálculo na cabeça. Cara, se eu falar um A, eu tô fora. Eu sou eliminado. Eu viro desconvidado. As pessoas não aparecem mais para fazer chave lá no meu chaveiro. Tá? Eu não tô dizendo que é esse o caso, mas parece. Pela experiência que a gente tem nesses anos aí de fanatismo, de maluquice, parece esse o caso. Parece o caso dele e de milhões de pessoas, inclusive vários que foram lá no Rio de Janeiro. Tá? E não estou dizendo que a pessoa, mesmo nesse caso, ela tem que ser anistiada de todos os crimes que eventualmente cometer. Não, inclusive, ignorância não é fator para você não ser punido por crimes que eventualmente você cometer. Eu já falei várias vezes sobre isso aqui. Ah, eu não sabia que não podia beber e dirigir. Problema seu. Né? Não sabia. Ou a pessoa influenciada. Todos os meus amigos bebem e dirigem. Eu achei que eu tinha que fazer isso também, senão eles não me convidavam para mais nada. Ah, problema seu. Não pode. Tá bom? Não pode. Vai ter punição. Fazer o quê? Agora, há que se entender também esses mecanismos. Que é uma parcela grande da população. Não é pequena não, gente. Não é pequena. Parece ser o caso desse cara, né? Segue o depoimento dela para a Folha de São Paulo quando a filha
dos dois, que eles tiveram duas filhas, né, quando uma delas esteve no Brasil, em julho, ou seja, aparentemente mora fora do país, passamos o dia juntos, disse ela. Ele expressava bastante indignação com pessoas presas em função do 8 de janeiro. Falava demais. A gente comentou com ele que tinha que mudar. Até falamos de Jesus para ele. Minha filha é missionária. Mas, enfim, ele só falava de política. Margarete diz que não sabe se França participou dos atos golpistas em 2023 e afirmou que a sua mudança para Brasília foi interpretada como uma tentativa de fugir dos problemas em Rio do Sul, onde enfrentaria uma separação tumultuada com a segunda companheira, Adaiane Dias. O que mais? Essas outras coisas sempre já saíram. Ela fala aqui, né? Sempre foi um ótimo pai, papapá. A filha missionária tem 37 anos e está morando na Tailândia. Outro filho, 34 anos, é engenheiro mecânico e mora ainda em Santa Catarina. A França também tem um enteado, né? A gente nunca deixou de ser amigo depois da separação. Ficamos alguns anos distantes no início, mas depois a gente se tornou amigos pelos filhos. Ele sempre frequentou minha casa, eu nunca saí da família do França. Vou todos os dias na casa da minha sogra, que é uma mãe para mim, estamos todos em choque, relatou Margarete. Segundo ela, a mãe de França tem 89 anos, precisou ser levada ao médico 2 vezes desde o episódio. É um choque para os filhos terem que aceitar isso, um fim tão trágico para o pai deles e uma coisa que ele escolheu. A gente acabou se culpando por não ter visto que ele estava tão doente. A gente nunca esperava isso dele. Se você for em Rio do Sul inteiro, você vai ouvir falar bem dele. É o que todo mundo tem colhido de depoimentos, né? Era uma pessoa normal, entre aspas, que enlouqueceu na seita. Na seita. No verde amarelismo, como chama a Marilena Chaui, que aparece com frequência na nossa história. Isso não é novo. Isso não é novo. A Marilena Chaui muito bem aponta isso em vários momentos históricos. Esse verde amarelismo surge, né, como elemento de unificação nacional em cima da mitologia de que o Brasil é a nova Jerusalém, que era relatada na Bíblia pelo profeta, lá se não me engano, o profeta Isaías, né? Quando os navegadores chegam aqui, eles encontram aquela terra que era a terra relatada na Bíblia. Tinham certeza que estavam pisando na Nova Jerusalém, esse país onde corriam rios de leite, as pedras preciosas afloravam e onde se plantando tudo dá, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Lembram? Aqui se plantando tudo dá, é a carta que ele manda lá para a coroa, né? Então tinha essa noção, então isso aqui é praticamente um destino manifesto, uma terra idílica, né? Comandada pelas forças da natureza, de uma primavera perene, onde a aspereza do clima não se faz presente, né? E aí esse verde amarelismo é forjado em cima desse misticismo bíblico messiânico. E sempre que necessário, as classes dominantes, a elite política, o pessoal da grana manipula essa historinha para boi dormir, tirada do livrinho mágico para manipular as massas. Dentro desse contexto, esse cara, ele entrou no brete, né? A gente não pode esquecer disso, né? É uma coisa muito mais bem arquitetada, pensada e antiga do que a gente pode supor. Bom, vejam o 15 de novembro, a maneira como as pessoas no geral comemoram, entre aspas, nas redes sociais. Brasileiro não sabe nada da história do país, gente. É impressionante como a gente é um povo ignorante em relação à própria história. 15 de novembro, proclamação da República, parece bonito. Vamos comemorar a liberdade. Faça 2 perguntas para a pessoa não vai saber nem te responder se está dia ou se está noite em relação ao 15 de novembro. Não sabemos nada, nada. E essa ignorância que é manipulada para o 15 de novembro, para o 7 de setembro, para o dia da bandeira, para não sei o quê, manipulada para as pessoas agirem tribalmente, né, como a tribinho do verde e amarelo, né, da historinha que nunca existiu, do livrinho mágico, da bobajada, da liberdade, do hino nacional, do não sei o quê. Tio França é um cara que exemplifica isso, né?
Autor de explosões em Brasília planejava eliminar ministros do STF desde 2022. Também disse a ex-companheira, afirmou que ele viajou a Brasília para observar a movimentação dos ministros. Ela já tinha falado que ele falava em matar o Alexandre de Moraes, né? Isso aí também saiu. O Fantástico ontem mostrou imagens inéditas com novos detalhes do atentado em Brasília e mostra um ângulo interessante. Não vai dar para mostrar a reportagem inteira aqui porque tem direitos autorais, né? Mas as imagens do STF não têm direitos autorais, são nossas, da população brasileira, é a gente que paga essa conta, tá? Então essas imagens não são do Fantástico, então eu vou mostrar aqui, tá bom? Elas foram vazadas pro Fantástico, porque aí ABC, né? Aí sabe-se lá. Mas essa câmera aqui, quem paga sou eu, é você, é todo mundo. Então essa imagem não é do Fantástico, tá? Olha aqui, ó. Nessa imagem, que não tinha sido mostrada ainda, ele aparece aqui, ó, e joga uma bomba perto das pessoas que estão saindo do STF, olha só. Olha, ele vem por aqui, ó. Dá pra ver aí, né, Jimmy? Ó, ele vem por aqui, ó. Tem uma galera saindo, porque tá rolando sessão lá dentro, né? Ele tá aqui, ó. Ele passa, joga uma bomba, explode, olha aqui, ó. E aí as pessoas saem correndo, ó. Então essas novas imagens mostram, inclusive, o que um dos seguranças falou sobre o dia que ele tentou entrar no STF. Ele tentou entrar nessa sessão, né, que estava rolando lá, com a presença dos ministros, pra gente lembrar isso, né? O Mauro Cid vai prestar novo depoimento à Polícia Federal amanhã, no caso, terça-feira. Além do caso referente às vacinas, ele cooperou com a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Tem várias coisas que podem rolar aqui, porque foram descobertos novos dados nos celulares, inclusive do Mauro Cid, que tinham sido apagados, foram recuperados com o auxílio de um software que foi usado pela Polícia Federal. E a delação do Mauro Cid pode estar aí na corda bamba, né? Eu não sei exatamente como está esse caso, mas pode estar aí na corda bamba. Aliás, esse atentado aí do tio França pode ser incluído no inquérito do 8 de janeiro, se houver correlação entre uma coisa e outra, a ver como é essa decisão. Esse é um grande temor aí das pessoas que estão querendo anistia, né? A extrema-direita, guiada aí nessa parte pelo Bolsonaro, quer usar esse aspecto, esse atentado do tio França, justamente para forçar a anistia. Até porque a ex-esposa fala que o tio França estava indignado porque tinha gente presa do 8 de janeiro. Então o Bolsonaro e essa parte da extrema-direita quer dizer que, olha só, enquanto tiver essa gente presa injustamente e tal, não sei o quê, isso aí vai continuar acontecendo. Então vamos soltar essa galera que despressuriza o país e para de acontecer. Lembrando duas coisas importantes. A maioria já está solta, gente. Se eu não me engano, foram 1.400 presos, tem 200 condenados, tá? Então já rolou meio que uma anistia, tá bom, galera? A imensa maioria já está solta, não está presa. Dos que foram processados, 400 e tantos aceitaram acordo, confessaram os crimes e aí foi solto, foi para casa, foi lá capinar um cemitério, servir comida em alguma instituição para fazer trabalho comunitário, ou pagou multa, máximo R$5.000, muita gente pagou quase nada aí. E se você não tem dinheiro, nem paga essa multa. Então a maioria já está anistiada, gente. A maioria do 8 de janeiro já está anistiada. Tem 200 e poucos presos, de 1.400 que foram detidos no dia. E o plano de fundo desse negócio todo também, que pouca gente fala, não é soltar a dona Fátima de Tubarão. É evitar que financiadores da grana, que ainda não caíram na rede, sejam condenados. Que a gente está de olho no movimento de vocês, né? Por um lado tem o movimento político do Bolsonaro, da extrema-direita, em fazer disso um palanque, em soltar essas pessoas, mostrar que eles têm força na sociedade e na política brasileira ainda para produzir uma anistia, pegar essas pessoas presas e colocar em caminhão durante a campanha, a eleição, que pode acontecer também, fazer esses pseudo-mártires, tem tudo isso. Mas tem uma força operando por trás, que é a galera da grana, que não aparece, né? Empresário, fazendeiro, muita gente que financiou a galera, que pagou busão, que deu comida, que mandou para Brasília, que tá morrendo de medo de ir preso, ou de perder o réu primário, ou de ter que pagar uma multa grande.
Então, essa galera fica alimentando essa historinha por baixo dos panos, inclusive na imprensa, de que uma anistia seria bom para dar uma despressurizada no país. A gente sabe, a gente está vendo o que vocês estão fazendo. Tá bom? Não é só a mãe de vocês que fez filho esperto. Né, Jimmy? Não é só a mãe deles que fez filho esperto. Bolsonarismo na defensiva e repúdio à extrema-direita, o atentado nas redes. O atentado contra o STF foi o principal tema entre os dias 13 na semana passada, né? Dia do atentado, mas não o único. É a análise aqui do Pedro Barciela, se você quiser dar uma olhada lá no iclnoticias.com.br para ver como essa coisa foi nas redes, né? Como foi a repercussão. O ataque com bombas representou 30% das publicações nas redes no dia 13, com informações iniciais, investigação sobre o autor e suposta afinidade com a extrema-direita. Todavia, o tema dividia a atenção, ironicamente, com uma pressão bolsonarista para soltar os presos do 8 de janeiro. É aquilo que eu acabei de falar aqui, né? A ideia é usar isso para mostrar, olha só, enquanto tiver pessoas presas lá, vai ter atentado. Aí eu vou dizer o seguinte, aprova a anistia, solta. Sabe o que vai acontecer? Vai continuar a ter atentado. Porque nada que se faça, nada que seja cedido nesse momento, vai mudar o fator de que a gente vai ter, daqui a 2 anos, 1 ano e meio, na verdade, uma eleição para a presidência da República, onde nós teremos o Donald Trump no poder nos Estados Unidos, o Elon Musk enfiado no governo, o Elon Musk vai voltar a usar o Twitter como máquina de guerra política como ele já o fez, vão pressionar o STF, o Bolsonaro vai possivelmente colocar o nome dele na urna mesmo estando inelegível, vai esperar ter o registro da candidatura cassado, se não se afinar com o Tarcísio, vai tentar empurrar um dos filhos, muito possivelmente o Flávio, para ser candidato a presidente da República, ou seja, não vai mudar a bagunça, vai voltar a falar em fraude na urna, como falou nessa eleição, vai ser tudo a mesma coisa, gente. Tá bom? Não tem, isso não é remédio. Isso não é remédio. E para fechar esse assunto, a coluna da Vivian Mesquita, nossa colega querida, que também escreve no iclnoticias.com.br. O que aconteceu tem nome, esse episódio em Brasília parece ter dado mais munição para o extremismo. Aqui um artigo para fazer uma análise e dar uma fechada nesse tema, né? O Lula abre o G20 com agenda focada em combate à fome, clima e reforma de organizações internacionais. Vamos falar do G20, mas olha só, antes de mim, nós temos um vídeo para soltar aí. Olha só, antes da gente ir pro G20, o G20 começa hoje e a gente vai falar disso também. Vai falar sobre a primeira-dama, Janja, mandando o Elon Musk em inglês. E isso aqui a gente tem que falar porque é uma questão jornalística, né? Se fuder, foi o que a Janja falou. Fuck you, Elon Musk, né? Eu adoro falar Elon Musk. É que nem quando o Justin Bieber vinha pro Brasil e a Sabrina Sato entrevistava ele e ela falava Justin! E ele falava Justin. Tá? Eu não vou falar o nome certo, Elon Musk. Pra mim é Elon Musk. Elon Musk, eu vou começar a falar. Inclusive, falar errado de propósito. Mandou o Elon Musk se fuder, a Janja. Num evento prévio ao G20. A gente já vai falar sobre isso, mas antes que eu esqueça, que não dê tempo, que dia vai ser, Jimmy? Dia 28, né? 28. Olha só, dia 28, finalmente, isso aqui foi um pedido da comunidade do ICL, a gente escutou isso aqui várias vezes, tanto no chat, como as pessoas que fazem o curso, no evento que a gente fez esse ano, as pessoas que me puxam às vezes de um lado para o outro, que encontra para lá e para cá, sempre fala isso, a galera que faz os cursos do ICL, que são mais de 300 cursos, sempre pediu, então agora vai sair, a gente vai lançar uma pós-graduação mesmo em parceria com a mais antiga escola de filosofia e política do Brasil, o nosso ICL Pós vai ser lançado no dia 28, às 8 horas da noite. Uma primeira pós sobre o quê? Sobre o Brasil, para a gente inclusive fazer o embate aí de narrativas, principalmente da plataforma Paralela, lá, que nos últimos anos focou muito em revisionismo histórico da história do Brasil,
Então a família imperial era maravilhosa, não teve ditadura em 64, aquela bobajada toda. A Maria da Penha, ela é algoz e o marido é vítima, eu não estou inventando aqui, tudo isso aqui é coisa lá da plataforma paralela, tá? Para fazer uma revisão da história do Brasil e infelizmente eu conheço gente que consome aquela porcaria lá e tá com a cabeça, o cérebro virou gelatina. Tá no caminho do tio França, de cérebro gelatinoso. Espero que não cometa bobagem, né? Espero. Pessoas próximas, inclusive, lamentavelmente. Mas a pessoa também, quando não quer ser salva, a gente também não fica puxando a mão, né? Todo mundo é adulto, faz o que quiser. Essa nossa pós aqui é para entrar de cabeça nisso também aqui, pra gente tomar pela mão o que é o verdadeiro Brasil. O lançamento no dia 28, às 8 horas da noite. O link para inscrição é importante, despertacl.com.br, porque quem tiver no lançamento com a gente, que vai ser de graça, ao vivo, online, exclusivo, de graça, com o Edu e com o Gessé, lá no dia 28, às 8 horas da noite, nesse link, despertacl.com.br, a gente vai falar tudo sobre como vai ser a pós, os professores, a programação de estudos, as cadeiras que vão ter, o foco que a gente vai dar nessa pós também. Pós, obviamente, com oficial, certificado do MEC, uma pós-graduação real, pós-graduação de gente grande da educação. A primeira do ICL, nosso primeiro lançamento. E aí vai poder também entrar nessa pós com a gente com condições especiais no dia 28, tá? Para isso, despertacl.com.br, coloca o seu e-mail, clica no botão para você ser avisado ou avisada no dia 28, que é quando teremos essa aula inaugural e quem tiver com a gente lá vai poder entrar nesse barco junto com a gente, nesse momento histórico do ICL. Histórico. Muita gente pediu, então tá aí, Jimmy, tá lançado. Beleza? Vamos lá então, olha só, o G20 abre hoje, né, com a agenda focada em combate à fome, clima e reforma das organizações internacionais. Essa é a marca um pouco que o Lula tentou deixar nessa presidência rotativa do G20, lembrando que o Lula deixa a presidência agora, quem vai assumir é o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, né, Cyril Ramaphosa, se não me engano é o nome dele, que foi o cara que substituiu o Jacob Zuma lá na África do Sul depois da renúncia do Zuma lá, com vários escândalos e aquela coisa toda, né. E aí temos hoje o mundo olhando para o Brasil. Se você olhar os jornais internacionais, todos, né? Porque, claro, todos os líderes mundiais estão aqui. Tá aí o Biden, tá aí o Xi Jinping, tá todo mundo, né? O Macron, a Meloni, o Keir Starmer lá da Inglaterra, tá toda o planeta, né? Claro, não todo o planeta, mas digamos assim, 90% do PIB mundial, 80% do PIB mundial está no Brasil hoje. Várias reuniões paralelas, interministeriais, entre chefes de Estado, aquela coisa toda, muita coisa na mesa, acordo Mercosul, União Europeia, muita coisa sendo discutida, né? Se você quiser saber um pouco mais, lá na Folha também tem os líderes que participam do evento no Rio de Janeiro. Entre as maiores autoridades da economia estão o Biden e o presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron. O Biden chegou no Brasil um pouco antes, foi visitar a floresta amazônica, numa cena até meio inusitada, né, com aquele púlpito, né, do estadunidense, assim, no meio do mato, né, simbólico, inclusive, né. Chegou em Manaus pela primeira visita de presidente dos Estados Unidos à Amazônia, é a primeira visita do presidente dos Estados Unidos em exercício à Amazônia, se eu não me engano. Teve um que visitou a Amazônia, aliás, quase morreu, não lembro quem que foi, se foi o Lyndon Johnson, quem que foi que veio para a Amazônia, fez uma viagem maluca, eu não sei se pegou malária, sei lá o que, quase se escafedeu, mas eu acho que não era mais presidente. Presidente em exercício, o Biden é o primeiro, né? Foi lá, fez aquela coisa, né? Amazônia, que bonito, citou o Chico Mendes, para salvar a humanidade e tal, no fim das contas, prometeu lá que vai dar um dinheiro para ajudar a salvar a Amazônia nos 45 do segundo tempo do mandato. Biden. Desculpa, tá? Assim, no nível do imprestável essa visita. No nível do imprestável, né? E anunciou uma doação, 50 milhões de dólares, se não me engano. Tem aqui o dinheiro? Não tem dinheiro, Folha de São Paulo, pelo amor de Deus. 50 milhões de dólares, anunciou. O governo dos Estados Unidos vai doar para ajudar aí a Amazônia e tal, Esse dinheiro não é Pix,
Não é Pix, não vai cair amanhã no Pix, porque vai depender da aprovação do Congresso e do Trump no ano que vem. Então talvez esse dinheiro nem apareça. Esse dinheiro é equivalente a mais ou menos uns 50 a 60 mísseis que o Biden autorizou a Ucrânia usar agora na guerra da Rússia. Tá? Então deve ser assim, tipo, uns 4 dias de bombardeio. Pra vocês terem uma ideia, tá? É dinheiro chamado troco de pinga, né? E aí, a grande polêmica do final de semana, pra gente não passar em branco nisso, porque isso aqui importa, mas ao mesmo tempo não importa nada, tá? Importa porque vira uma questão dos jornais, a imprensa falando e tal, não sei o quê, mas assim, na prática também não é que vai mudar lá muita coisa. A primeira-dama, a Janja, no evento, um evento prévio que foi feito no G20, com várias discussões importantes, várias mesas lá, sobre liberdade de expressão, ataques de ódio, clima, tá? Um monte de coisa, um pré-evento, digamos assim, chamado G20 Cria, né? Importante o Brasil fazer isso. Importante, aproveitou, né, esse momento que muita gente do mundo total estava olhando aqui e organizou esse evento. Achei uma ideia espetacular mesmo. Se não tivesse feito, estaria criticando aqui, pô, não aproveitou o momento, não fez nada, né? Então, muito bom. Mas a Janja falou um fuck you Elon Musk no momento lá, estava falando sobre liberdade de expressão e tal, não sei o quê, né? Parece que deu um barulho na sala, ela olhou, falou, que barulho que é esse? O pessoal das redes sociais, aqui estava se falando no momento em regulação e regulamentação das redes sociais, pauta necessária, discussão evidentemente necessária, discussão ótima, mas soltou eu não tenho medo de você, Elon Musk, fuck you Elon Musk. Não pegou bem, como não deveria deixar de ser, de todo modo, a imprensa repercutiu e tal, a China já falou lá, já soltou lá um comunicado lá para o Brasil que não vai tolerar esse tipo de surpresa nos encontros entre a China e o Brasil durante o G20, né? Inclusive bloqueando o acesso de algumas pessoas em algumas reuniões, inclusive o da Janja, isso foi reportado pela imprensa ontem, tá? E não a China obviamente não tem nada de pessoal com a primeira-dama. Agora, não vai tolerar esse tipo de gafe. Isso aqui é uma gafe diplomática internacional. Não é bom. Não foi legal, tá? Quem pode mandar o Elon Musk se fuder, Jimmy? Eu, por exemplo, né? Elon Musk, vai se fuder. Eu posso falar. Você pode falar também, Jimmy, se você quiser, né? A primeira-dama num evento, no contexto do G20, não pode, não é legal, não pega bem. Não é bom, tem que saber onde está, se colocar, saber que qualquer vírgula vai ter repercussão. Tá? Mas o Elon Musk é um babaca, mas é um cretino, é um criminoso, é um imbecil, é um golpista, e tem mais é que se fuder mesmo. Eu posso falar isso. A primeira-dama num evento pago, inclusive com dinheiro público, não pode. Tem que se cuidar, tem que se ligar. Tá? Não pegou bem, não é bom. Muitas críticas feitas em relação à Janja têm sim uma tinta fortemente machista. Porque se ela fala, a coisa sempre parece muito pior, tá? Agora não é o caso aqui, claro que vai ter gente usando isso aqui com uma leitura machista, é óbvio que pesa muito mais. Agora não é o caso também da gente achar que tudo então está permitido. Se há um componente de machismo em relação a ela, que existe, que é forte e que é presente nas críticas a ela. Diga-se, mas nesse caso aqui não é bom. Não é bom falar isso, tá? E o Elon Musk respondeu, né? Falou, inclusive, eles vão perder as próximas eleições. Respondeu a Janja, veja, eles vão perder as próximas eleições. Já está antecipando que vai se meter na eleição no Brasil. O que não é novidade para ninguém. Mas usou, óbvio, a bola da frase infeliz que foi deixada quicando na área para chutar para dentro do gol. Óbvio que o Elon Musk é tudo menos burro, né? E vai usar esses momentos. Para ele é ótimo, né? Acabou ressuscitando o fantasma do Elon Musk no Brasil. Não temos que xingar ninguém. Quem falou isso não fui eu, foi o Lula, né? Falou o Lula. Em pronunciamento, o Lula, no sábado, ele disse, sem citar a esposa, claro, que não é necessário ofender ou xingar ninguém na campanha Aliança Global contra a Fome. Mais cedo, durante a participação no G20, a Janja, então, soltou essa frase. O Lula falou o seguinte, para fechar o programa de hoje, eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha que a gente não tem que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós precisamos apenas indignar a sociedade. Indignar as pessoas que conquistaram o direito de comer, que a gente tem que fazer junto, trazer essas pessoas junto da gente. Então, correto, Lula, né? Deu uma resposta aí importante porque foi pressionado também,
né, por várias pressões políticas a se manifestar, se concordava com aquilo ou não, se aquilo foi uma estratégia, se aquilo não foi. Então o Lula falou, não, calma lá, botou um pano quente, né? Deixa as pessoas xingarem o Elon Musk. Deixa eu aqui, Janja, eu vou mandar o Elon Musk se fuder, tá? Tá bom? Mas não cabe à primeira-dama, num evento oficial, pago com dinheiro público, falar o que falou. Beleza? É isso. Voltaremos amanhã. Agora está começando o ICL Notícias. Primeira edição, daqui a pouquinho eu tô lá também com os colegas para comentar as notícias do dia. Muito obrigado, um beijo, tchau. O ICL vai lançar uma pós-graduação com os melhores professores e professoras do país, por um valor quase que simbólico e cheio de vantagens para quem já é membro do ICL? Fato ou fake? Pois é, difícil de acreditar, mas é fato. E é mais do que isso ainda. Em parceria com a FESP, uma das maiores escolas do país, onde estudaram Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. É isso mesmo, pós, reconhecida pelo MEC. É o próximo passo da revolução do ICL. Para você participar do lançamento, sabendo quais são essas pós, quais são os professores e professoras e as condições para você se inscrever e já no começo do ano que vem começar a cursar essa pós-graduação, e dia 28 de novembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, a gente vai estar junto para saber dessas novidades. Participe do novo passo da revolução.